É isso aí, amigos, estamos nós de volta examinando as Escrituras dentro do nosso programa Entendendo os Pontos Divergentes. Que hoje o Senhor nos leve a mais uma viagem fantástica no mundo do conhecimento e do entendimento da vontade do Senhor nosso Deus. E melhor do que conhecer o Senhor nos privilegiar com essa capacidade de permanecer naquilo que Ele nos disse. E nós precisamos mais e mais estar andando próximo ao Senhor, porque a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é através da oração, é através da leitura da Bíblia Sagrada. E eu quero chamar você, convidar você a vir comigo examinar a Palavra de Deus em busca da compreensão e o entendimento dos pontos divergentes. Começa para você então mais uma exibição do nosso programa. E hoje nós vamos examinar o versículo de número 5, o versículo de número 5 da Epístola de Judas, que diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram nele. Aqui nós chegamos numa questão muito interessante. Teologicamente, hoje se discute: é possível um cristão perder a salvação? O crente perde ou não perde a salvação? Esse é um dos temas hoje discutido. Então alguns correm para o calvinismo e diz que a pessoa não perde a salvação de maneira nenhuma, e o outro vai para o arminianismo e diz: perde a salvação. E eu não quero advogar nem pelo calvinismo e nem pelo arminianismo, eu quero falar pela palavra de Deus, porque se um botou a salvação totalmente dependente da parte de Deus, porque Deus é quem concede a salvação, e o indivíduo é salvo porque já foi desde os tempos antigos determinado para ser salvo, e agora ele está condenado a ser salvo, ainda que ele queira o inferno. Isso para mim é um absurdo sem tamanho. E o outro é que a salvação depende totalmente do homem. O homem é que se salva, o homem é que produz a salvação em si através da sua conduta, e um e o outro estão perdidos, porque nós precisamos entender o que diz a palavra de Deus. E o texto diz assim: eu quero trazer à memória de vocês, embora já saiba, irmãos, que vocês entendem todas estas coisas, porque desde o começo nós ensinamos isso, eu quero fazer esclarecido ou trazer novamente à memória, relembrar a vocês que o Senhor, tendo libertado um povo lá de dentro do Egito, pondo fora, ele destruiu depois os que não creram nele. Entendemos que a salvação, ela começa mais ou menos assim. A Bíblia diz que nós somos salvos porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então olha só, nós somos salvos pela graça de Deus com o testemunho da fé. Como é que essa fé que evidencia a nossa salvação se manifesta? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, ali é plantada a semente da fé. Ela começa a brotar e te dá forças para você abandonar os pecados e seguir ao Senhor Jesus. E quando o texto diz que nós somos salvos pela graça, eu quero que você entenda uma coisa. Um dia eu estava com uma jovem, saindo depois de uma conferência, nós fomos pegar um ônibus na rodoviária. Ela esteve no seminário e eu estive pregando na mesma ocasião em que aconteceu o seminário na cidade. E eu disse para ela: essa passagem, esse ticket de passagem aqui é seu? Ela disse: é minha mesmo. Eu digo assim: agora deixa eu lhe perguntar aqui uma coisa. Você fabricou essa passagem? Ela disse: não. E eu digo: como é que você pode dizer que essa passagem é sua se você não fabricou? E ela foi e disse assim: não, é porque eu comprei essa passagem aqui. Eu digo: mas eu te pergunto, você produziu essa passagem? Ela disse: não, mas ela é tua.
Você pode usufruir dessa passagem? Ela disse, é claro, porque eu comprei. Você pode jogar fora essa passagem? Sim, eu posso. E se você quiser outra passagem, você depois de ter jogado fora, aqui desperdiçado, você pode encontrar essa passagem em qualquer ponta de esquina, em qualquer mato? Ela disse, não. Eu digo, onde você tem que ir para adquirir a mesma passagem? Ela disse, lá onde eu comprei esta. Por quê? Porque lá é o agente autorizado. Com isso eu estava ilustrando para ela o seguinte, nós não fabricamos a salvação. A salvação ela é fabricada, vamos assim dizer, porque é um presente de Deus para aqueles que creem. É um dom gratuito de Deus e dom é um presente. Então esse presente só Deus tem a matéria-prima, só Deus sabe fabricar esse presente. E é Ele quem dá. Mas o ato de Deus dar esta salvação para as pessoas gratuitamente, Ele estabeleceu alguns critérios. Sim, Ele estabeleceu alguns critérios. E quais eram os critérios? Ele disse, olha, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, olha o critério, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, disse o Senhor, nosso Deus, por meio do Senhor Jesus, que creiamos em Jesus Cristo, o teu Filho, e creiamos em ti como único Deus. Olha só o que o texto vai dizer. E esse texto diz que o Senhor, ele estava trazendo aqui a memória através de Judas, que o Senhor, tendo libertado um povo, os que não creram depois foram destruídos. Como é que a pessoa deixa de crer tendo visto tantas maravilhas como aquele povo que viram na terra do Egito grandes sinais, grandes manifestações por parte de Deus para o povo daquele lugar? Como eles deixaram de crer? Como eles foram capazes de fazer isso? É muito simples. Quando você para de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, você acaba olhando para as ondas e se afundando. É verdade que você estava andando sobre o mar? É verdade, mas é verdade que pode afundar? É verdade que pode afundar. E como isso acontece? Quando você deixa de olhar. E o deixar de olhar aqui, ele ganha o sentido de crer. Quando você deixa de crer. O povo saiu da terra do Egito e depois foram adorar bezerros, foram adorar obras das suas próprias mãos, porque eles queriam algo palpável, que pudessem tocar, para eles poderem depositar a fé e a confiança. E o Senhor destruiu depois aqueles incrédulos, que tinham visto tanto agir de Deus, tinham visto tantas proezas da parte do Senhor e ainda assim resistiram. Nos nossos dias, nós temos muitas pessoas também que são cientes do Evangelho, são cientes da palavra, como esses aqui já estavam, e ele disse, olha, eu só quero lembrar vocês, porque vocês já sabem, vocês já estão cientes, vocês têm ciência disso desde o princípio, mas eu quero relembrar a vocês que o Senhor, tendo libertado um povo, tirou da terra do Egito. É fato que o Senhor os tinha libertado? É verdade que o Senhor os destruiu depois? É verdade. E qual a razão por que Deus os destruiu? Porque eles fecharam o seu coração para a fé. Eles cometeram naufrágio na fé, indo após Satanás, como está escrito na palavra. São aqueles galhos que foram enxertados na videira original e nunca deram fruto. E ele corta agora aquilo da videira para que os demais possam produzir bons frutos ainda. O Evangelho é assim. Você pode estar na casa do Pai e simplesmente decidir sair da casa do Pai. Você saiu da casa do Pai, você pode simplesmente decidir voltar. Não que você é capaz de fabricar a salvação por você. A salvação só existe na casa do Pai. A salvação só existe quando se entrega o caminho ao Senhor e confia nele e crê nele e pode deixar que o resto ele faz na sua vida. Agora, quando a pessoa vira as costas para a casa do Pai, quando a pessoa começa a andar nos seus próprios caminhos, a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito e o final é caminho de morte. Mas o próprio Senhor Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E hoje eu quero convidar você que está ouvindo a ministração da palavra de Deus. Não brinque, mas pelo contrário, seja sábio.
O próprio Moisés, naquele dia, intercedia por Arão e ele disse: Senhor, se não perdoa estes, retira o meu nome do teu livro. Moisés sabia que diante de Deus tem um livro, o livro da vida, cujo nome dos salvos está lá. E ele entendia, ele tinha a convicção, ele tinha a certeza que ele era um dos que tinha o nome escrito lá. E ele disse: Senhor, pode tirar meu nome do teu livro. E por que ele falou isso? Porque ele sabia que há a possibilidade. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus é muito clara ao nos declarar, Apocalipse 3:10, se não me falha a memória, o Senhor é muito claro ao nos declarar que aquelas pessoas que, conhecendo a vontade de Deus e praticando a vontade do Senhor, Ele não vai tirar o nome delas do seu livro. Ele diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O texto aqui ele é muito profundo no sentido de que cada pessoa que permanecer na palavra de Deus e guardar essa palavra com perseverança, o Senhor guardará da hora do mal. E você pode ver que também tem aqui castigo prometido para aqueles que não praticarem a vontade do Senhor. O versículo 9 diz que: eis que eu farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes mentem, eis que eu os farei vir prostrar-se aos meus pés e conhecerão que eu te amei. Punição para aqueles que deixam de fazer a vontade do Senhor e bênçãos para aqueles que guardam a palavra de Deus. Não é aquela pessoa que só conhece a palavra de Deus e andou nos seus próprios caminhos, não. Para aqueles que andam nos seus próprios caminhos, o Senhor disse: jovem, alegre o teu coração nos dias da tua mocidade, antes pelos caminhos que satisfaçam os desejos do teu próprio coração, mas não esqueça que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. E o versículo é o 5, diz assim: o vencedor, assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha só, o vencedor, eu não vou apagar o nome dele. E por que o vencedor? Tem muitos que vão apostatar da fé. A Bíblia diz que muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E como é que vão apostatar se nunca tiveram fé, segundo o conceito de algumas correntes teológicas? O que eu quero dizer para você é que se você ler a Bíblia, você vai criar cada vez mais nojo por essas correntes arminiana, corrente calvinista. Você vai criar nojo, porque isso é uma fábrica de alienação, de pensamento, de entendimento, que não te permite crescer e ir a lugar algum no seu entendimento da sua fé. Pessoas que passam a vida toda defendendo homens e não a palavra, defendendo ideologias humanas e se apartando do seu coração da sujeição do seu Deus e entrando cada vez mais em marasmo, em armadilha dessa vida e corrupções de origens humanas, e tudo isso em nome da falsa piedade, em nome da fé, prometendo liberdade quando estas próprias pessoas são escravas do pecado. E os textos que nós lemos, além de ser suficientemente claro, mas ainda existem vários outros que nos levam a um entendimento mais aprofundado. Aqui no livro de Hebreus, o Senhor fala uma coisa muito séria para todos nós e que faz necessário o entendimento. Olha só, o texto fala aqui: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, caírem, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então olha só, gente, o texto aqui é claro, e algumas pessoas dizem assim: não, esse texto aí não está falando de queda, esse texto aí não está falando de pessoas que abandonaram da fé, porque ele diz assim: se Deus permitir, aí sim essa pessoa cai e isso acontece. Só que o versículo 3 diz assim: isso faremos se Deus permitir, não está se referindo ao versículo 4, 5, 6 e 7 e os posteriores aqui não. Ele está falando as situações expostas no versículo 1 e 2. Ele disse: olha, nós vamos ensinar sobre essas outras doutrinas elementares se Deus nos permitir. Ele falou. E aqui ele começa
a falar agora o que ele tem o desejo de falar para aquela comunidade ali. Então, minha gente, eu quero convidar você a ser servo da palavra e não ser servos de homens, a se colocar à disposição da vontade do Senhor nosso Deus, que está bem exposta nos versículos aqui expresso por nós. Eu quero agradecer você que está conosco entendendo os pontos divergentes e dizer que na próxima oportunidade nós estamos aqui com mais mensagens de Deus para você. Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa.